Oi, pessoal. Eu estou aqui no Congresso Americano de Diabetes, então eu resolvi fazer esse vídeo, terão provavelmente outros. E eu quero falar para vocês de uma sessão que eu assisti agora, que foi sobre os dados gerados a partir de sensores de glicose, dados também gerados a partir de monitores de glicose. Foram 4 apresentações e, em resumo, elas falaram bastante, elas porque foram 4 pessoas do sexo feminino que falaram, elas falaram sobre o uso destes dados. Primeiro, como obter, né? Que elas acreditam que as pessoas devem, sem dúvida nenhuma, utilizar monitores de glicose ou sensores que são possíveis captar os dados para serem analisados através de programas específicos. Então, a primeira palestrante falou sobre o uso de testes de glicemia capilar sobre monitorização, que é, claro, o padrão mais frequente utilizado hoje em dia, e que a gente deve baixar esses dados para fazer análise nesses softwares, em geral, softwares padronizados. Hoje em dia, o software padronizado mais frequente de utilização é o que a gente chama de AGP, que é Ambulatory Glucose Profile. Então, a gente baixa esses dados, seja num programa próprio ou no AGP, faz a interpretação deles e, com isso, a gente muda a terapêutica dessa pessoa, seja portador de diabetes tipo 1 ou tipo 2, tanto faz. E que a gente sempre deve olhar para a mediana ou para a média dos dados e também olhar o desvio padrão, que no caso é o Standard Deviation, que é o SD. Aí ela comenta uma coisa que a gente sempre fala sobre tecnologia, que o SD, o desvio padrão, deve ser de preferência a média dividido por 2, mas também se for a média dividido por 3, é um bom número para que a gente deve recomendar que a pessoa está bem compensada. O SD é o desvio padrão, ele refere à variação, à flutuação da glicemia, né? Então, se a média, por exemplo, é 120 e o SD é 40, quer dizer que ele está 1/3 do valor da média. Isso é um bom, excelente número, tá? A segunda palestrante falou muito sobre o AGP, sobre os diversos tipos de AGP e como ele pode ajudar as pessoas a se controlarem melhor. Então, ela mostrou que o AGP já tem uma relação com licenças para a Roche, Senseonics, Medtronic, a IQVIA e a Ypsomed, e essas empresas devagar vão modificar os seus padrões atuais para o tipo do AGP. Uma outra palestrante falou também sobre o CGMS, que é a utilização de dados de sensor para pessoas que não usam continuamente. Então, por exemplo, idosos que têm cuidadores podem utilizar eventualmente um sensor de glicose por alguns dias, uma semana, 14 dias, e o médico é capaz de fazer bons diagnósticos e entregar mudanças de resultados. Então, toda vez que não tiver uma compatibilidade da hemoglobina glicada com os dados da glicemia capilar ou do sensor, esse CGMS pode ser feito. Pessoas que querem identificar seus problemas, mas não querem usar o CGMS de forma contínua, também podem ser feitos. E por último, a última palestrante falou bastante sobre os novos sensores que não se utilizam mais a calibração contínua deles e mais ainda, que não se precisa utilizar glicemia capilar para confirmar. É uma nova era de sensores mais acurados, mais precisos, e que não se é mais necessário realizar a ponta de dedo em alguns momentos para checar. Que isso vai mudar bastante o comportamento das pessoas com diabetes e também dos médicos que fazem essa interpretação. Aquele padrão do AGP que eu estava falando, ela mostrou todas as métricas que a gente deve olhar, como a média, o desvio padrão que eu expliquei, e o coeficiente de variabilidade, que seria a variação da glicose percentual em relação à média. Tá? Mostrou também como que a gente interpreta os dados do intervalo interquartil, que é muito interessante a gente analisar isso através de gráficos.
Mas o recado que eu quero mais deixar aqui para todos vocês, sejam profissionais de saúde, médicos, ou mesmo as pessoas com diabetes ou familiares que assistem esses vídeos, é que é muito importante a pessoa se conhecer, conhecer o seu próprio organismo, saber como que os alimentos se transformam na forma de glicose, saber como uma doença, uma infecção, uma virose modifica a sua glicemia, saber como a parte emocional, que é tão importante, quanto como que ela faz a subida da glicose no seu organismo. Então, o mais importante é o autoconhecimento, para que, junto com a equipe médica, enfermagem, nutricional, possam alterar o seu tratamento, sejam por medicações orais, sejam pela alimentação, atividade física, processos que possam diminuir o estresse e também as insulinas, seja as insulinas aplicadas por canetas ou também por bomba de insulina. Então a tecnologia hoje é acessível para todos e só vem somar para melhorar o controle da glicemia, atingindo metas que até muito pouco tempo não se conseguiam, e a gente também, com isso, diminui muito o risco das complicações crônicas relacionadas ao diabetes. Um abraço para vocês.